Está começando agora um momento especial de fé, esperança e transformação. Você está ligado na Rádio Nova Joinville 96.1 FM. Está no ar o programa Resplandecer, levando uma palavra de amor, conforto e renovação para o seu coração. A luz que transforma vidas e ilumina caminhos chega até você. Prepare o seu coração e receba uma mensagem de fé, força e propósito. Resplandecer, levando esperança à sua vida. Resplandecer está no ar. Graças a Deus, uma boa noite para você que está conectado aqui na Rádio Nova Joinville, 96.1 FM para Joinville, 87.5 para Araquari, Balneário Barra do Sul, e você também que está aí através do Facebook, com a transmissão ao vivo da Rádio Nova Joinville, e na Alexa também, Rádio Nova Joinville, boa noite. Com um pouco de atraso, 21 horas e 30 minutos agora. Nós estamos aqui para mais um programa abençoado da Casa de Oração Resplandecer. Estou aqui representando a Casa de Oração Resplandecer, que fica na rua Cidade de Ourinho, 630, bairro Ulisses Guimarães. Eu sou a pastora Rosana Freitas Carolino e vou ficar aqui com você para proclamar o Evangelho, para proclamar as boas novas da salvação, para falar do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso amado Jesus Cristo, amado da nossa alma. Eu quero te fazer um convite, você que está aí na live, para que você comente, para que você curta, compartilhe essa live, para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor, para que mais pessoas sejam tocadas pelo Senhor. Esse é o objetivo desse programa, tocar nos corações, falar aos corações. E eu conto com você nessa noite para me ajudar a proclamar a palavra de Deus. Nós vamos ouvir nessa noite louvores, nós vamos conversar. Se você tem pedido de oração, você pode pedir através do WhatsApp da Rádio Nova Joinville, que é o 47 3305 3966. 47 3305 3966 é o WhatsApp aqui da Rádio Nova Joinville. E também nós temos aí através do comentário do Facebook, também você pode pedir pedido de oração. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar essa programação abençoada nessa noite. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor por mais essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, para orar a Ti. Senhor Deus, para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face, Senhor, para buscar o Senhor enquanto se pode achar, para buscar ao Senhor de todo o nosso coração, para buscar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Às vezes, Senhor, nós não temos força, nós achamos que não temos força, mas o Senhor sempre nos dá força. O Senhor sempre nos resgata. O Senhor sempre vem ao nosso encontro. O Senhor não desiste dos seus filhos. O Senhor não desiste dos seus. E nós te agradecemos por isso, louvando o teu santo nome. Senhor, exaltamos o Senhor na beleza da tua santidade. Invocamos o Senhor para que o Senhor venha nessa noite, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor transmita paz aonde não tem paz, para que o Senhor, Pai, traga o amor derramado no coração de cada um dos ouvintes que estarão participando dessa programação, que estarão, Senhor, tirando um tempo para assistir a live, que estarão, Senhor, através da rádio, Senhor, 96.1, ouvindo nos seus carros, ouvindo no caminhão, aonde estiverem,
Eu peço, Pai, em cada parte dessa cidade de Joinville, em cada parte dessa região, em cada bairro, que o Senhor vai tocando, que o Senhor vai resgatando, que o Senhor vai curando, que o Senhor vai fazendo, que o Senhor vai transformando, que o Senhor vai entrando nos hospitais, que o Senhor vai entrando, Senhor, nos lugares aonde que as pessoas não conseguem entrar, nos quartos escuros, nos lugares das pessoas que estão acamadas, das pessoas que estão depressivas, das pessoas que não têm mais força, daqueles, Senhor, que querem desistir, daqueles, Senhor, que não têm mais expectativa de vida, daqueles, Senhor, que perderam a esperança. O Senhor é a nossa esperança, esperança nossa é o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, tem pessoas que estão nessa live nessa noite, que estão angustiadas, Senhor, que estão com um aperto no coração, que estão tristes, que estão, Senhor Deus, se sentindo desanimadas, mas o Senhor, Pai, está guardando eles, o Senhor está restaurando eles, o Senhor está ajudando eles, o Senhor, Pai, está, Pai, fazendo grandes coisas em favor da vida deles. Ressuscita, Senhor, aquele que precisa de ressurreição, restaura aquele que precisa de restauração. Faz a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a reconhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, nós pedimos que o Senhor lembra-te, Senhor, de nós. Lembra-te dos teus filhos. Dá a eles um recomeço. Dá a eles a segunda chance. Dá a eles, Senhor Deus, o refrigério. Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo por cada casa, Senhor, representada aqui, através dos ouvintes, através do Facebook, através, Senhor Deus, dos aplicativos que estão ouvindo e participando, Senhor, nessa noite, que o Senhor sopre sobre eles o fôlego de vida, que o Senhor sopre sobre eles a restauração, que o Senhor sopre sobre eles o recomeço, que venha do quatro cantos, ó vento do Espírito sobre a vida deles, que eles sejam reanimados, que eles sejam fortalecidos, que o Senhor exalte eles, que o Senhor levante eles do monturo, que o Senhor levante eles do pó, que o Senhor levante eles, Senhor, desse lugar de afronta, que o Senhor levante eles, Senhor, desse lugar de perdição. Tira eles, Pai, do monturo, eu te peço, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja presente nessa noite, nessa programação, fazendo segundo a tua vontade, segundo, Senhor Deus, aquilo que lhe apraz, segundo, Senhor, o teu querer. Pai, nós estamos aqui para te obedecer, nós estamos aqui para proclamar, nós somos arautos, mensageiros, Senhor, anunciadores da tua palavra. Então o Senhor pode fazer, Pai, em nome de Jesus. Eu quero mandar um abraço para Ivone Schneider, que está aí conectada, Lucimar Rosa, Raimunda Silva e Eliana Oliveira. Que Deus abençoe vocês poderosamente nessa noite. E nós vamos ouvir um louvor aí que o Bruno vai colocar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Fique conosco nessa noite. Você está ouvindo o programa Resplandecer, Luz para a Cidade. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez.
quero perder o sono. Queimando de amor por ti. Se mais uma vez eu quero me apaixonar. Esse é o anseio do nosso coração. Queremos perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Esse é o desejo da tua igreja. Queremos nos apaixonar. Pai, essa é tua noiva cantando pro Senhor. Queremos nos desesperar. Queremos perder o sono. Restaura esse clamor. Mando de amor por ti. E nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos em ti. Retornaremos ao lugar da onde não deveríamos ter saído. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Sim, nós iremos. Sim, nós iremos. E nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. E nós iremos, amado amigo. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Vinde, voltemos ao início. Vinde, voltemos ao início. Vinde, voltemos. Vinde, voltemos ao início. Retornaremos ao lugar e nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. E nós iremos, amado amigo querido. Retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Vinde, voltemos. Vinde, voltemos ao Senhor. Vinde, voltemos a Ele de todo o coração. Vinde, voltemos ao Senhor de todo o nosso coração. Ele disse: me ame com toda a sua alma, força, coração, entendimento.
Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Nos sarará, fez a ferida e a curará. Vinde, voltemos para Ele. A cura da ferida, Ele mesmo fez a ferida para que nós voltássemos para Ele. Mas aquele que fez a ferida a sarará, sim, aquele que fez a ferida a limpará quando nos voltarmos para Ele. Vinde, voltemos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ali, nos revigorará e viveremos diante dele. Diga, vinde, voltemos. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Restaura a filha. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade. Restaura, restaura a tua igreja. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre nós para curar. Restaura, restaura a tua igreja. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Você está ouvindo o programa Resplandecer, luz para a cidade. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Uma boa noite para você que está conectado aqui no programa da Casa de Oração Resplandecer, luz para a cidade.
Você que entrou agora através da live do Facebook, eu quero mandar um abraço para o Jairo Vargas, para Marli de Quadra, para o Israel Máximo, para Leila Cristina Lopes, que é lá de Sarandi, no Paraná, que está conectada aí, e para Eliana Oliveira, e os outros também que passaram e deixaram os comentários que eu não estou conseguindo ver, mas que eu já falei. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Nós estávamos ouvindo uma canção que há um bálsamo em Gileade, que há cura em Gileade, é um remédio em Gileade. A canção diz: restaura, ó filha de Sião, né? Remetendo a essa canção, falando de Jerusalém, que foi ferida. Jerusalém foi saqueada, foi roubada, foi destruída, foi levada cativa por 70 anos. E Deus permitiu isso, a vara da correção, porque o juízo de Deus não era para destruir, o juízo de Deus era para formatar o povo na forma dele. Então por isso que diz que há um bálsamo em Gileade, que é cura. Existe uma cura de Deus para a nossa vida. Existe uma cura de Deus para a sua história. Deus, ele não vai te deixar desse jeito. Deus, ele não aceita te deixar desse jeito. Não, ele sempre vai tocar em você para curar as suas feridas. Ele sempre vai te tocar para fazer você se levantar, para fazer você recomeçar, para fazer você ter força. Ele não te quer caído. Deus não fez o homem para ficar caído. Deus fez o homem para se levantar. Deus fez o homem para andar. Deus fez o homem para conquistar. Deus fez a humanidade para ser vitorioso. Mas muitas vezes você fica abatido, cabisbaixo. Tem muitas razões que pode estar te deixando cabisbaixo. Uma das razões que pode estar te deixando cabisbaixo é você olhar para o seu próximo e você não aceitar o que Deus está fazendo na vida do seu próximo. Já que nós estamos aqui para falar a verdade, para falar da palavra, para ministrar a palavra, vamos falar isso. Por que muitas pessoas elas se encontram cabisbaixa? Por que muitas pessoas elas se encontram caídas? Um semblante caído. Quando eu falo semblante caído, você lembra do quê? Nós lembramos de Caim. Que o que aconteceu com ele? Ele olhou para a oferta do irmão dele, Abel. Ele olhou para a entrega de Abel. Ele olhou para o que Abel estava entregando para Deus e ele não se contentou. Ele não se alegrou com aquilo. Ao invés de tentar melhorar, ao invés de tentar mudar a sua entrega, a sua oferta, ao invés de fazer com mais excelência, não, ele ficou olhando para a entrega do seu irmão. E ele viu que Deus se agradou do seu irmão. E aquilo começou a entrar no coração dele, a ponto de Deus olhar para ele e dizer: por que você está com o seu semblante caído? Se ele fosse sincero com Deus, se ele fosse alguém que abrisse o seu coração para Deus e dissesse: Deus, eu estou com o meu semblante caído porque o Senhor tem se agradado da oferta do meu irmão e não tem se agradado do que eu tenho feito. Muitas vezes acontece isso e muitos ficam no pó, cabisbaixo, caído, porque fica olhando que o irmão está tendo sucesso. Mas muitas vezes não procura fazer algo para também ter sucesso. Não procura fazer algo com excelência para ele também ser agradável diante do Senhor e diante dos homens. E fica caído, desanimado, achando que não tem força. Se Caim tivesse aberto seu coração ao Senhor, Deus ia dizer para ele: é só você se esforçar. É só você fazer com excelência. É só você trazer a primeira parte para mim. É só fazer o melhor para mim. É só você se entregar mais para mim, que eu também vou me agradar. Mas não, ele preferiu
tirar o irmão dele da terra, para eu não falar outra palavra aqui, para não ser derrubada a live, né? Ele preferiu tirar o irmão dele da terra do que ele tentar mudar. Então, muitas pessoas, elas se encontram caídas por esse motivo, porque fazem comparação, porque compara a sua vida com o outro, porque compara a sua vida com o vizinho, porque compara a sua vida com os primos, com a família. Mas você está fazendo uma reflexão e tentando mudar, você está tentando fazer algo melhor, você está tentando refazer com excelência aquilo que você tem na mão. Eu quero dizer nessa palavra profética nessa noite, que é tempo de você levantar o seu semblante, levantar a sua cabeça e fazer melhor do que você já fez até hoje, e tentar recomeçar, porque Deus, ele vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te levantar. E se você fazer com excelência e dar a primeira parte para o Senhor, dar o seu melhor da sua vida para o Senhor, no seu serviço fazer o melhor, aonde você está inserido fazer o melhor, fazer com excelência, não fazer de qualquer jeito, você também vai ser vencedor. Você não pode ficar só dentro da sua casa se culpando, vendo a vida dos outros. As pessoas, elas se dão bem, as pessoas conquistar, as pessoas vencer, e você de braço cruzado. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para conquistar. Deus te chamou para se entregar a Ele. Deus te chamou para que você faça o melhor para Ele. Não é para você ficar de cabeça baixa e cabisbaixo. Para você fazer o melhor. Porque se você fazer o melhor para Deus, vai haver uma felicidade na sua vida. O que é fazer o melhor para Deus, pastora Rô? É cuidar bem da sua família. É cuidar bem do seu emprego. É cuidar bem da sua casa. É cuidar bem do seu marido. É cuidar bem dos seus amigos. É cuidar bem dos seus irmãos em Cristo. É cuidar bem do ministério que Deus colocou na sua mão. É fazer com excelência, com organização. Sabe, não é de qualquer jeito, é ser organizado. É ser disciplinado. É sempre dar a melhor parte para Deus. Sempre dar a melhor parte. A melhor parte do seu dia, a melhor parte da sua força, a melhor parte da sua mente, a melhor parte dos seus olhos. O que a sua mente tem sugado nesses dias? O que os seus olhos têm visto nesses dias? E muitas vezes nós somos sugados, muitas vezes nós estamos cansados, afadigados, porque nós absorvemos tantas coisas nesse dia no mundo virtual. Já viu que a gente, diante de um celular, é mais fácil nós passar vídeos de segundos e passar, rolar a tela, do que nós pararmos diante de um vídeo que edifica a nossa alma, que eleva o nosso espírito, um vídeo de estudo, um vídeo de pregação, um vídeo de palavra de Deus, um vídeo de leitura bíblica, um vídeo de explicação, um vídeo histórico, um documentário de 2 horas, 1 hora, para você ser edificado. Nós não ficamos assim, a gente vai passando a tela em coisas que são superficiais, em coisas que são instantâneas, em coisas que são rápidas, são mensagens rápidas, que muitas vezes não tem conteúdo bíblico, não tem contexto histórico, não tem contexto bíblico, do que nós colocarmos uma pregação expositiva, aonde nós seremos ensinados, aonde nós seremos alicerçados na doutrina dos apóstolos, aonde nós receberemos alimento para a nossa vida espiritual. Daí nós vivemos um tempo que muitas pessoas estão perdendo a sua fé, se apostatando da fé. O que é se apostatar? Abandonar a sua fé. Por quê? A fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus.
Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não formos ministrados pela palavra de Deus, nós vamos perdendo a nossa fé progressivamente. A palavra de Deus precisa ser ministrada aos nossos ouvidos. E nós precisamos estar atentos ao que é ministrado a nós. Porque senão nós vamos ficar fracos. Outro motivo de muitas pessoas estar caídas. Primeiro motivo, cabisbaixo por causa da comparação. Segundo motivo de as pessoas estar caídas, elas não estão ouvindo a palavra de Deus. Não buscam um local para congregar, não buscam alguém para os guiar na palavra, não buscam pregações que edificam o seu espírito, não. Só rolam o celular em vídeos rápidos e instantâneos. E se a tela fica parada 3 segundos, 4 segundos em algo que o algoritmo detecta que você teve interesse, ele vai te entregar mais coisas daquele conteúdo. Basta 3 segundos que os seus olhos ficaram atentos a um vídeo rápido. E o algoritmo já entendeu que você gosta daquele conteúdo e começa a mostrar. Não é assim, Bruno? O Bruno está aqui me olhando, né? Não é verdade? O algoritmo começa a mostrar para você aquilo que o olho ficou preso em 3 segundos. Será que nós estamos com o olhar atento à palavra de Deus, com os ouvidos abertos à palavra de Deus? Ou nós estamos nos enchendo de conteúdos mundanos, conteúdos impuros? Por causa disso que tem muitos caídos, desanimados, porque não tem absorvido a palavra de Deus, porque não tem escutado a palavra da fé, porque não tem escutado a palavra da salvação. Mas eu venho em nome de Jesus nessa noite dizer para você, é tempo de você começar a ouvir a palavra da fé. Hoje em dia é tão fácil, nós temos o YouTube com tantas ministrações. Coloca lá uma pregação, coloca um louvor e seja edificado. Eu na minha casa, irmãos. Meu marido sabe. Quando eu estou em casa, a minha TV fica ligada, mas é para eu absorver a palavra. Eu ouço a palavra, eu ouço debates da palavra, eu ouço podcast sobre a palavra. Eu não ouço mais nada que não seja a palavra de Deus. E o meu algoritmo no TikTok parece pregadores, ministrações, tudo referente à palavra de Deus. Porque o meu algoritmo, ele já identificou que eu gosto da palavra de Deus. Você já fez um teste aí no ChatGPT, um dia desse eu vi, para você perguntar para o ChatGPT aí, que é a pessoa dona daquele celular havia partido. E que queria que o ChatGPT contasse o que ela foi aqui na Terra. Já fez isso, Bruno? O que nunca fez? Com certeza o chat vai dizer que tu era um radialista, que tu era um coordenador de uma rádio, que tu abriu uma rádio na Anatel, que tu tinha uma... Vai contar tudo isso, porque o algoritmo identificou isso em ti. Quando eu fiz esse teste, o algoritmo identificou na minha vida que eu era uma pastora, pregadora, tinha interesse no evangelho, tinha interesse na Bíblia, gostava da minha família, cuidava da minha família. Por quê? O ChatGPT sondou todas as minhas mídias e viu que eu amo a palavra de Deus e que eu cuido da minha família. Então a nossa história está sendo escrita. E nós precisamos vigiar com o que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. O que as redes sociais, quais são as marcas que nós estamos deixando na rede social? Quais são as marcas? Qual é a nossa impressão digital na rede social? É uma noite de nós pensarmos sobre isso. De nós termos tempo para o Senhor, temos tempo para a palavra dEle, para a gente poder se levantar. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente recebe uma força.
Isso aqui é um conselho para você que está assistindo e está se achando cansado, não sabe o que está acontecendo. O que você está assistindo está te sugando, está tirando a tua força e você nem sabe. Então nessa noite é um conselho para você. Começa a ouvir a palavra de Deus, que você vai ver, você vai se sentir mais forte, você vai se sentir mais corajoso, você vai ter mais ousadia, a fé vai ser acrescentada na sua vida. Eu declaro que você vai ter fé, que você não vai ser daqueles que Jesus falou, que quando ele voltasse, será que acharia fé na terra? Sabe por quê? Porque a ciência se multiplicou. São tantas coisas diante de nós, que muitas vezes nós não temos tempo para Deus e para a palavra de Deus. Mas isso pode mudar a partir de hoje. E você começar a reescrever a sua história. Amém? Então eu quero mandar um abraço aí para minha amiga, irmã em Cristo, Ana Liz Negenbor, membro lá da Casa de Oração No Resplandecer, diaconisa da Casa do Senhor. A Ana e o Josué têm sido uma bênção na Casa de Oração, um braço lá, né, dos obreiros que tem nos ajudado muito, 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 e sou muito grata pela tua vida, Ana. Muito obrigada. Tu és uma daquelas pessoas que reanimam o nosso coração. Sabia que tem pessoas que reanimam o nosso coração? Não é, pastor Sérgio? Não é, Bruno? Tem pessoas que reanimam, né? Tem pessoas que elas chegam perto da gente e reanimam o nosso coração. Às vezes você está entristecido, alguma coisa, e tem pessoas que chegam e trazem alegria. Porque você sabe que você pode contar com ela. Porque você sabe que ela é uma pessoa que é verdadeira, que ela é uma pessoa fiel. Então a Ana e o Josué têm sido essa pessoa lá na Casa de Oração Resplandecer. Sou grata a Deus pela vida de vocês. Quero mandar um abraço para Rosa Sommer. Boa noite, Rosa. Abraço também para o meu marido, pastor Sérgio Carolino, que está aqui no estúdio também. Que Deus abençoe. Para minha amiga, irmã em Cristo, Marisa Ávila Arruda. Nós saímos lá da casa dela. Que café gostoso e maravilhoso nós tomamos na casa da Marisa nessa noite. Gratidão, Marisa. Muito obrigada. Ao Vilmar também, uma conversa maravilhosa. Se não tivesse compromisso da rádio, com certeza a gente ia ficar aí até 4 horas da manhã conversando, tomando café. Vocês são uma bênção. Um abraço para toda essa família. Abraço para Regina Flor, para Alaís e Esaú e para Hélia Plastic. Bastante pessoas novas hoje, né, Bruno? Bastante gente nova na live. Gratidão, louvado seja o Senhor. Muito obrigada pela sua participação. Fica aí conosco nessa noite, porque Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Jairo, depois a gente anuncia aí, tá bom? Que Deus abençoe, Jairo. Então nós vamos ouvir mais um louvor que o Bruno, diretor da rádio, que está aqui nos auxiliando nessa programação, nós vamos ouvir o louvor Pai Nosso. Que Deus abençoe cada um que está participando aí nessa noite.
Declaro, Pai nosso, Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino nos planos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Diga isso. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Deixa o céu descer.
sempre. Amém. Você está ouvindo o programa Resplandecer, Luz para a Cidade. Graças a Deus. Boa noite para você que está conectado aqui na rádio Nova Joinville 96.1 FM, direto aqui para toda Joinville, e também através da 87.5 FM Araquari e Balneário Barra do Sul. Aleluia, louvado seja o Senhor. E você que também está aí através do Facebook, também estou transmitindo aqui no TikTok. Deus abençoe, Tata Dias. Boa noite, sou Daniel, marido da Tata. Ore por nós. Queria uma palavra. Já já vou trazer uma palavra. Fica aí, Tata Dias. Aleluia, louvado seja o Senhor. Lá vai o abraço para Alaís Esaú. Que assim seja, luz para todos. Obrigada, obrigada. Elia Plext. E a Marisa Ávila Arruda falou de novo, eita glória, vocês compartilharam essa live? Eu acho que nós vamos fazer algum sorteio qualquer dia desse, né, Bruno? Vamos fazer, né? Vamos programar para fazer um sorteio em um programa, Pastor Sérgio. O que tu vai liberar lá, Casa de Oração Resplandecer? Vai liberar algum Pix? Para os ouvintes? Quem sabe, né? Outra coisa. Uma Bíblia, Pastor Sérgio? Tá bom. Depois a gente vai ver o que a gente vai sortear, mas a gente vai anunciar antes, tá bom? Para fazer um sorteio. Que eu percebi que a Rádio Nova Joinville faz alguns sorteios, né, Bruno? Eu vi domingo, tinha bastante sorteio, né? Eita, tinha carne, tinha bebida, tinha um monte de coisa aí que eu vi, churrasco e... Eita, que aqui é movimentado o negócio. Nós também vamos fazer um sorteio. Lohane de Oliveira de Beterco. Amém? Boa noite. Seja bem-vinda, Lohane. Da onde você está aí assistindo? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero ler uma palavra de Deus com você, que está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 19, e o verso 20 e 21. Vou colocar aqui, espera aí. Eu vou pegar minha Bíblia. Marco Antônio iluminou todos os presentes na galeria de presentes. Amém. Obrigada, Marco Antônio. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Tomara que não caia o celular ali. Mateus, vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Vamos ler aí. Capítulo 1, 19. Calma aí. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente
enquanto ponderava nessas coisas, e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que história linda. Tenho pouco tempo para falar da palavra, mas o pouco que eu vou falar, eu quero ser certeira no que nós vamos conversar nessa noite. O celular aqui. Vamos ver. Aleluia. José, a justiça e a misericórdia. Nós vamos conversar sobre isso. A justiça e a misericórdia. Então nós vemos em Mateus 1,19, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Olha que homem de caráter, era o noivo de Maria, mãe de Jesus. Que homem de caráter. Pastora Rô, por que você diz que ele era um homem de caráter? Porque mesmo ele sofrendo a crise que ele estava sofrendo interior, mesmo ele passando pelas suas dúvidas, a ponto de querer deixar Maria, depois que ela se achou grávida pelo Espírito Santo, depois da visitação do Espírito Santo na vida de Maria, quando ela conta para José que ela estava grávida, e a Bíblia ela vai nos dizer que os dois não se conheceram. Os dois não tiveram nenhum contato íntimo. Agora imagina a crise interior que José estava passando. A crise no relacionamento que ele teve, pastor Sérgio. Ele teve uma crise no relacionamento com Maria. A ponto de, no coração dele, ele querer deixar ela secretamente. Ele não tinha contado para ninguém que ele queria deixá-la. Mas no seu coração, a vontade dele era deixá-la secretamente. Ele entrou numa crise. Você já passou por uma crise? Crises existenciais, crise no interior da sua alma, crise no seu casamento. José estava passando por uma crise no seu noivado. Passou por essa crise. Então, esse versículo que eu estou lendo para você, ele está inserido na narrativa do nascimento de Jesus e apresenta o dilema de José diante da gravidez de Maria. Maria estava cumprindo um propósito de Deus. Maria estava diante de um propósito designado de Deus para a vida dela. Mas José, o seu noivo, aquele com quem ela iria se casar, entrou numa crise. E sabe que eu acho muito lindo em José? Que mesmo na crise, ele não quis infamar Maria. Mesmo na crise, ele não saiu falando para a família de Maria. Não saiu denegrindo a imagem de Maria. Não saiu denegrindo a imagem da sua noiva. Ele ponderou. Ele orou.
Ele ficou em silêncio. Ele ficou no seu secreto. Será que nós, no meio das nossas crises, nós saímos defamando, murmurando, indo contra? Será que no meio das nossas crises, nós vamos indo contra ao que o Senhor quer fazer em nós? José estava assim, vivendo esse momento de crise, vivendo esse momento difícil, de aceitar o propósito de Deus. Esse versículo, ele é fundamental, porque mostra que antes mesmo de José receber a revelação do anjo, ele já demonstrava características que seriam importantes para compreender sua participação no plano de Deus. Porque Deus viu nele um homem de caráter. Ele não era um murmurador e ele não era um difamador. Ele era um homem de caráter, que estava ponderando sua decisão, que estava ponderando e equilibrando as suas crises. Como é que você se comporta nas crises? Como eu me comporto nas crises? Mateus, quando escreve, vai chamar José de seu marido. Enquanto Maria é apresentada como sua mulher, no contexto judaico que nós vemos aqui, do 1º século, o noivado não correspondia simplesmente ao conceito moderno de namoro e noivado. Não é como nos nossos dias, que namora a noiva e pode deixar sem nenhuma carta, sem nenhuma permissão. Não. O noivado já tinha um contrato como se fosse de casamento. E anular esse contrato seria como um divórcio. Então o noivado de José e Maria era um compromisso legal e muito sério. Maria já estava preparando-se para as bodas, para a festa de casamento que aconteceria logo. Logo que um noivo e uma noiva entrassem nessa concordância de noivado, eles teriam 1 ano para casar. 1 ano para o noivo preparar o seu lar e 1 ano para a sua noiva preparar todas as coisas para o casamento. Até que o noivo viesse à casa da noiva e levasse ela para a casa que ele tinha arrumado. Então José e Maria estavam nessa preparação, mas já era um compromisso legal e muito sério. E no meio disso, pastor Sérgio, dessa preparação, Deus desce para dar um propósito para Maria. Deus desce para dar um projeto para Maria. Que projeto era esse? Ser mãe do Salvador da humanidade. Ser mãe de Jesus Cristo. É forte. E José entrou em crise. Como que ela se acha grávida, se eu, que sou o noivo, tenho um compromisso muito sério e legal com ela, não tive nenhum relacionamento íntimo, e agora a minha noiva está dizendo que está esperando um filho. Ele entrou em crise. Mas a crise não levou ele a defamar. José vive uma tensão. Eu quero que você pense nisso. Se fosse com você, ele vivia essa tensão.
José sabia que a criança não era biologicamente dele. Mas ainda ele não compreendia que aquela gravidez era o resultado da ação sobrenatural de Deus. Ele não tinha ainda esse entendimento. Mas mesmo assim ele não acusou Maria. Mesmo assim ele não difamou Maria. Mesmo assim, no meio da crise, ele não foi contra a noiva dele. Mesmo assim, ele não saiu fofocando. Mesmo assim, ele não saiu murmurando. Ele ficou cogitando secretamente no seu secreto. Nas nossas crises, nós precisamos urgentemente parar de murmurar, parar de acusar, parar de contestar, parar de não querer entender e correr para o secreto com Deus. Corra para o secreto. A Bíblia diz que ele era um homem justo. E essa palavra justo representa reto, íntegro, aquele que age de acordo com aquilo que é correto. Mateus apresenta José como justo antes de registrar sua reação à gravidez. Isso é importante porque a sua justiça não aparece como mera severidade legalista. José não estava ignorando a situação, mas também não procura destruir a vida de Maria. Muitas pessoas na hora da crise, muitas pessoas na hora das suas dúvidas, muitas pessoas na hora que não entende o projeto, que não entende o processo, que não entende o plano de Deus, ele destrói outras pessoas. Deus não te chamou para destruir ninguém. Deus te chamou para ponderar, analisar. A justiça de José está acompanhada de misericórdia, porque ele tinha uma história com Maria. Misericórdia, porque ele conhecia Maria. Misericórdia, porque ele tinha entrado num contrato com Maria, um contrato de noivado. Misericórdia. Ela poderia ser apedrejada por adultério. Sabia disso? Por ser uma moça noiva, que estava em preparação para o casamento, ela poderia ser apedrejada por adultério. Mas José, amando Maria, usou de misericórdia com ela e ficou calado e cogitando secretamente em deixá-la. Mas não queria que ela morresse apedrejada. Não queria apedrejá-la. Apesar da crise que ele estava vivendo, ele decidiu não expor Maria. E é uma palavra de reflexão. Como é que anda a misericórdia na nossa vida? Como que anda o amor ao próximo na nossa vida? Será que quando nós não entendemos os processos, os planos e os propósitos de Deus na vida das pessoas, nós saímos apedrejando a vida delas? E a Bíblia vai dizer que ele não queria infamar Maria, não queria. Ele não queria expor ela publicamente. Não queria colocar em evidência e nem tornar conhecida essa situação. Ele foi um instrumento de Deus nesse momento, porque se ele fizesse conhecida essa situação, Maria poderia ser morta.
José poderia transformar essa situação que ele estava vivendo em um escândalo público. Você já viu uma pessoa causar escândalo? Nas mídias a gente vê tantas coisas, né? Os escândalos públicos. Mas José não queria infamar Maria, não queria. Isso revela algo extraordinário sobre o caráter de José. Ele aparentemente acreditava que Maria tinha sido infiel, mas não desejava destruir a sua reputação. Quantas pessoas destroem a reputação de outras porque se sente ferido, porque se sente traído, porque se sente rejeitado? Quantas pessoas destroem a reputação de outras pessoas que outra hora amava, mas porque se sentiu traído, saiu defamando. A dor de José não se converteu em crueldade. O que nós estamos fazendo com as dores e com as nossas crises? Será que muitas vezes nós estamos nos tornando cruel com a nossa boca, cruel com a nossa palavra, cruel com as nossas atitudes, cruel com as nossas ações? Ele tentou deixá-la secretamente. Ele quis se divorciar, deixar dela. Ele estava pensando em romper o compromisso, mas de maneira discreta. Ele estava pensando o que iria fazer para não difamar, para não colocar a vida dela em risco, para ela não ser apedrejada, para ela não ser considerada adúltera. Ele estava pensando porque ele amava ela. Ele queria fazer a dissolução do vínculo matrimonial. Ele estava querendo romper o compromisso, mas de maneira discreta, em segredo e sem muito alarde. Portanto, o plano de José pode ser resumido assim: não posso permanecer nessa relação nas circunstâncias em que acredito estar, mas também não quero expor Maria publicamente. Antes da intervenção angelical, José ainda não conhecia toda a verdade. Paz do Senhor, Necão, seja bem-vindo. Antes da intervenção angelical, obrigada, amado, que Deus abençoe, que honra ter você aqui. Antes da intervenção, ó, aqui o pastor Sérgio mandando um abraço para ti. Lá está o Bruno. Bem-vindo, Necão. Antes da intervenção angelical, José não conhecia toda a verdade. José não conhecia todo o plano e todo o projeto que Deus tinha com a história dele e de Maria. O anjo não tinha intervido ainda. Deus ainda não havia sido manifesto com propósito para José. Mas ele era justo. E mesmo assim, não entendendo, ele não quis infamar, ele não foi cruel. Ele não usou a crise dele para se vingar. Ele não usou a dor dele para difamar. Ele não usou a dor dele para ferir. Ele foi justo. Ele foi certo. Ele foi para o secreto. E no secreto Deus deu a ele a revelação do propósito. E abriu o entendimento de José. José estava tomando uma decisão séria, com base em informações verdadeiras, porém incompletas. Qual era a informação verdadeira? Maria estava grávida. Por que estava incompleta? Porque ele não entendia o projeto.
Porque até ali ele não conhecia o plano divino. Ele achava que Maria havia o traído. Era incompleta a informação que ele tinha. Então a justiça de José antes da revelação mostrou que ele era um homem de caráter. Ele ponderava nessas coisas. Sabe o que é ponderar? É parar para pensar nas nossas decisões. É ponderar. Quando eu falo ponderar, eu me lembro de Jacó, quando os irmãos de José estavam com ciúme dele por causa do sonho que José teve, por causa do destaque que José tinha. Quando ele conta um sonho aos seus irmãos, e os seus irmãos já se levantam e diz: por um acaso tu governará acima de nós? A palavra de Deus diz que Jacó ponderava, guardava no coração aquelas coisas. Ponderar é refletir, é pensar, é analisar. Gente, que homem centrado foi esse, pastor Sérgio? Que no meio da crise conjugal, no meio da crise no noivado, no meio da crise no relacionamento, parou para ponderar, pensar no que iria fazer. Não saiu defamando, detonando, apedrejando, querendo tirar Maria desta terra, né? Fazer com que ela partisse. Às vezes nós vemos vídeos na internet de namorados ciumentos, de noivos ciumentos, de homens ciumentos que perseguem mulheres. Já viu isso, Bruno? Andam atrás da mulher para desviver ela, tirar ela dessa vida, fazer ela partir. Homens cruéis. Enquanto José, não conhecendo e não tendo entendimento total da história, ele parou para ponderar que equilíbrio é esse na vida desse homem. Por isso que ele teve um grande propósito nessa terra: ajudar a criar Jesus, ser o pai por adoção de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que prazer e honra que José teve, Bruno, de ter um filho adotivo que era Jesus. Tu tem filho adotivo? Tem, né? Pastor Sérgio também tem, né, pastor Sérgio? O prazer de adotar Jesus, que através de Jesus, toda a humanidade que aceitasse Jesus como seu Senhor e Salvador, seria filho de Deus por adoção. Sabia, Bruno, que nós somos filhos de Deus por adoção por causa de Jesus Cristo? Mas Jesus também foi adotado por José. Esse homem que ponderou, um homem que poderava, um homem de caráter. Isso nos ensina que a espiritualidade bíblica não consiste apenas em receber revelações extraordinárias, mas também se manifesta na maneira como tratamos pessoas quando estamos feridos e quando ainda nós não temos todas as respostas. Como é que você trata as pessoas quando você está em crise? Como você trata as pessoas quando você está ferido? Como você trata as pessoas quando você não tem todas as respostas? Isso diz muito sobre o nosso caráter. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus é bom, é maravilhoso. Deus é fiel. Mateus 1,19. Eu vou orar por você, Lorena, que está pedindo para orar por você e por seu casamento.
E para que você engravide, nós já vamos orar. Vamos orar sim. Tá bom? Fique aí na live que a gente vai orar. Mesmo acreditando que Maria havia quebrado a aliança entre eles, ele não desejava humilhar ela. Nem toda justiça precisa ser acompanhada de exposição. Você já viu aquela pessoa que quer justiça? O justiceiro que expõe tudo, porque todo mundo precisa saber. Porque se você erra, Bruno, daqui a pouco já liga para toda a tua família. Tu já passou por isso? Eu já passei por isso. Uma coisa que fala, daqui a pouco liga para toda a família para contar o que foi falado. Liga para todos os amigos para contar o que aconteceu. Vivemos em uma cultura que frequentemente pessoas transformam erros pessoais em espetáculo público. José, com seu caráter, nos ensina uma atitude diferente. Ele pretendia resolver a questão sem transformar Maria em objeto de humilhação. A maturidade espiritual sabe que existe uma maneira correta de lidar até mesmo com situações dolorosas. A dor que nós sentimos não precisa produzir vingança. Não, José não quis se vingar. Ele podia, né? Se ele fosse um homem desequilibrado, se ele fosse alguém que fosse movido pela sua dor, ele podia se vingar e pedir que Maria fosse apedrejada por adultério. Mas ele não quis fazer isso. Ele se calou, ponderou e foi para o secreto. E nesse secreto, Deus se revelou a ele. Nós jamais podemos tomar decisões sinceras com informações incompletas. O disse que me disse, porque aquele disse, porque aquele disse. Não. Nós precisamos buscar a Deus, a direção de Deus, para que Ele venha se revelar e falar a nós o que nós devemos fazer. Quando ele estava ponderando secretamente o que ele iria fazer, Deus se revelou a ele e falou para ele que não era para ele deixar Maria. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus pode interromper os nossos planos, como ele interrompeu o plano que José estava tendo no secreto de deixar Maria. Porque não estava entendendo o projeto. Porque não estava entendendo o propósito. Deus interrompeu o plano de José. E eu quero dizer nessa noite que Deus vai interromper planos que não fazem parte do projeto de Deus para a sua vida. Ele vai se revelar e vai interromper o seu plano. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus entrou na história de José. Provérbios 16:9 vai dizer: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. José estava no seu secreto, traçando o plano, Bruno, do seu caminho, pensando e ponderando a forma certa de deixar Maria sem que ela fosse apedrejada. Estava traçando o seu caminho, mas Deus chegou em sonho e se revelou a ele e dirigiu os passos de José. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai se revelar em sonho e dirigir os teus passos nesta noite. Vai entrar na sua vida e vai parar o plano que está fazendo abortar o projeto do Senhor na sua história. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus irá se revelar. Deus se revelou a ele. Apareceu um anjo a ele. Ele sonhou.
Ele sonhou e a palavra de Deus vai dizer, que eu quero ler aqui com você. Despertando José do sonho. Eu quero ler aqui, ó. Enquanto poderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Ai, meu Deus, olha só. Não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerada do Espírito Santo. Deus defendeu Maria. Deus defendeu Maria. Por quê? Era plano de Deus o que ela carregava. Se é plano de Deus o que você carrega, Bruno, se é plano de Deus o que você carrega, pastor Sérgio, se é plano de Deus o que você carrega, Deus vai te defender na hora certa e no momento certo. Deus vai te defender como ele defendeu Maria. E o anjo disse: ela dará à luz um filho e lhes porá o nome de Jesus. Ainda deu a responsabilidade de José dar o nome de Jesus. Deu a responsabilidade para José de dar esse nome que está acima de todo nome. Deu a responsabilidade para José de dar esse nome que até hoje nós falamos, Jesus. Deus deu essa responsabilidade a José. E contou a José um plano, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O anjo começa a trazer a palavra para ele. Eis que a virgem conceberá. Está dizendo: ei, José, não ache que a tua noiva se deitou com outro homem. Eu quero dizer que ela continua virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamar pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha como Deus se revelou, falou a ele em sonho, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus por isso. Ele despertou do sono com alívio na sua alma. Ele despertou do sono e correu a fazer o que Deus tinha ordenado o anjo do Senhor. E recebeu sua mulher. Porque Deus entrou, se revelou, mudou os planos de José e ele aceitou o projeto. Deus defendeu Maria. Eu quero dizer para você, Deus tem defesa para a sua vida. Se você está no projeto, se você está no propósito, se você carrega um projeto, Deus tem defesa para a sua vida. Deus não vai deixar assim, não. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então nós vamos ouvir um louvor agora para que eu possa orar juntamente com você. Aleluia! Tua presença, o teu mover, é tudo que queremos, é tudo que buscamos, é haver. Tua presença, tua
Nós queremos ver a tua presença. Yahvé, Yahvé. Yahvé, Yahvé. Nós queremos. Nós queremos ter. Nós precisamos ter tua presença. Nós queremos, nós precisamos. Yahvé, 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 Yahvé. Nós queremos a tua e faz descer, Senhor, e faz descer aqui neste lugar, Senhor, a tua, e com teu fogo vem, e com teu fogo vem nos batizar, Senhor, com tua glória, nos transformar. Faz descer, Senhor, faz descer aqui neste lugar, Senhor, a tua glória, com teu fogo vem, e com teu fogo vem nos batizar, Senhor, e com tua glória nos transformar. Amém, amém. Nós queremos a tua presença. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Nós queremos a tua presença. Você pode celebrar, você pode celebrar. Aleluia. Graças a Deus, que palavra maravilhosa que nós recebemos nessa noite de Deus. Sou grata a Deus por cada um de vocês que estiveram aqui conosco no programa da Rádio Nova Joinville. Nessa noite tão especial, no programa da Casa de Oração Resplandecer, eu quero orar com você nessa noite. Deus falou poderosamente conosco, falou muito ao meu coração, e sou muito grata a Deus por essa oportunidade de ter voz para poder proclamar a mensagem dele, proclamar a palavra dele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós damos graças, te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, por tudo que o Senhor falou, pelos teus feitos, pela palavra gloriosa que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Pai, que nós sejamos, Pai, filhos do Senhor, com o caráter do Senhor, como José, Senhor, que pondera nas decisões, como José, Senhor Deus, que agem, Pai, ponderando, que vai para o secreto, que não difama, não murmura, não expõe, não apedreja. Senhor, como José, que mesmo no meio da crise, mesmo no meio da sua dor, não feriu, mesmo no meio da dor, não teve vingança. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, abençoa cada um dos ouvintes, em nome de Jesus, amém. E até sexta-feira, às 21 horas, aqui na Rádio Nova Joinville, com a programação Casa de Oração Resplandecer. Deus abençoe e boa noite.
canção de impulsionamento na sua vida, de fortalecimento. Eu não sei qual o momento que você está passando na sua vida hoje, mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo. E o Senhor vai falar várias vezes na Bíblia: seja forte e corajoso. Não temas, pois eu sou contigo. Não temas, pois eu te guardo. Não temas, pois eu te amparo. Não tema, pois eu cuido de você. Nessa noite nós possamos seguir debaixo dessa palavra e declarar essa canção juntos em nome de Jesus. Se você não conhece, você vai aprender ela hoje, é muito fácil.